Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho? Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão no caminho? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, prezados ouvintes, quero vos saudar com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra, dando continuidade à nossa caminhada, à nossa jornada pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje iremos ler juntos Esdras, capítulo de número 2. Convido você a abrir a sua Bíblia e vamos ler mais este capítulo da Palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 de Esdras. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Verso 2. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Verso 3. Os filhos de Paróis, 2.172. Verso 4. Os filhos de Cefatias, 372. Verso 5. Os filhos de Ará, 775. Verso 6. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua Joabe, 2.812. Verso 7. Os filhos de Elão, 1.254. Verso 8. Os filhos de Zatu, 945. Verso 9. Os filhos de Zacai, 760. Verso 10. Os filhos de Bani, 642. Verso 11. Os filhos de Bebai, 623. Verso 12. Os filhos de Asgade, 1.222. Verso 13. Os filhos de Adonicão, 666. Verso 14. Os filhos de Bigvai, 2.056. Verso 15. Os filhos de Adim, 454. Verso 16. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Verso 17. Os filhos de Bezai, 323. Verso 18. Os filhos de Jora, 112. Verso 19. Os filhos de Azum, 223. Verso 20. Os filhos de Gibar, 905. Verso 21. Os filhos de Belém, 123. Verso 22. Os homens de Netofa, 56. Verso 23. Os homens de Anatote, 128. Verso 24. Os filhos de Azimavete, 42. Verso 25. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Verso 26. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Verso 27. Os homens de Miquimás, 122. Verso 28. Os homens de Betel e Ai, 223. Verso 29. Os filhos de Nebo, 52. Verso 30. Os filhos de Magbe, 156. Verso 31. Os filhos do outro Elão, 1.254. Verso 32. Os filhos de Arim, 320. Verso 33. Os filhos de Lod, Adid e Ono, 725. Verso 34. Os filhos de Jericó, 345. Verso 35. Os filhos de Senaá, 3.630. Verso 36. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua,
973. Verso 37. Os filhos de Imer, 1052. Verso 38. Os filhos de Pazur, 1247. Verso 39. Os filhos de Arim, 1017. Verso 40. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Verso 41. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Verso 42. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139. Verso 43. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Assufa, os filhos de Tabaote. Verso 44. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom. Verso 45. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube. Verso 46. Os filhos de Agabe, os filhos de Senlai, os filhos de Anã. Verso 47. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Verso 48. Os filhos de Rezim, os filhos de Nacoda, os filhos de Gazão. Verso 49. Os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai. Verso 50. Os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus. Verso 51. Os filhos de Babebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur. Verso 52. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Verso 53. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá. Verso 54. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Verso 55. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Verso 56. Os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Verso 57. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Ami. Verso 58. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Verso 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Verso 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Verso 61. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Verso 62. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Verso 63. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Verso 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Verso 65. Agora, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Verso 66. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Verso 67. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. Verso 68. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar. Verso 69. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. Verso 70. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades.
outra vez, vem outra vez. Oh, que glorioso este dia será, Cristo virá outra vez. Muito bem, amados irmãos, terminamos a leitura do capítulo 2 aqui do livro de Esdras. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com o irmão, com a irmã, os versos 61 e 62. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome, estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo lido traz a relação dos cerca de 50 mil judeus que atenderam o toque de Deus e retornaram a Jerusalém e ajudar com a principal finalidade de reconstruírem o templo do Senhor. Porém, o texto que relemos nos fala de um grupo que alegava ser sacerdotes, ou seja, da tribo de Levi e da família dos coatitas. Porém, os líderes dos judeus buscaram, mas não encontraram os nomes deles nos registros das famílias sacerdotais. Dessa forma, esse grupo foi expulso do meio dos sacerdotes e foram considerados imundos para exercer o sacerdócio. Amados irmãos e ouvintes, esse fato nos faz lembrar daquilo que irá acontecer no dia do juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20. Lá ocorrerá algo semelhante, pois todo aquele cujo nome não for achado escrito lá no livro da vida, será rejeitado também e lançado para fora da presença de Deus no lago eterno de fogo. Meu prezado ouvinte, você tem certeza de que seu nome está escrito no livro dos salvos? Querido irmão e ouvinte, você precisa ter essa convicção. Como você pode ter essa certeza? Você que não fez ainda a sua decisão por Cristo, você precisa aceitar agora o Senhor Jesus como seu único Salvador, arrependendo-se dos seus pecados e disposto a viver para fazer a vontade de Deus enquanto aqui viver. No momento em que você tomar essa atitude, o Senhor escreverá o seu nome no livro da vida. Assim sua alma não irá para o inferno, sua alma não irá perecer. Ao contrário, você receberá a vida eterna, pois ao morrer fisicamente, os anjos o levarão para o paraíso celestial. Ou se o Senhor Jesus voltar antes de sua morte física, você será arrebatado junto com os salvos e encontrará o Senhor Jesus nas nuvens, e assim viverá eternamente ao lado de Cristo Jesus, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o que a Bíblia nos garante, conforme 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a seguir, e Romanos 14, 17. Então, prezado amigo, prezada amiga, faça isso agora. Tome a sua decisão por Cristo. Não deixe para depois, pois poderá ser muito tarde. Se você não fizer a sua decisão, o seu nome também será procurado no dia do juízo no livro da vida e lá não estará.
E assim você vai ser lançado fora eternamente da presença de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade de tomar a decisão para que isso não venha acontecer. O dia é hoje, o momento é agora de você se tornar um salvo por Jesus e ter o seu nome registrado lá no livro da vida, no livro dos salvos. Aleluia! O livro onde está escrito o nome daqueles que vão entrar no céu e morar eternamente com o Senhor. Nesse dia, o Senhor te convida para você tomar a sua decisão. O Senhor quer escrever o seu nome no livro dos salvos. Faça isso agora. Quero orar por você. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Querido Pai Celestial, diante da Tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor, diante da Tua palavra que acabamos de falar, quero orar por esse ouvinte, por essa pessoa, Senhor, que neste momento está Te aceitando como Salvador. Essa pessoa que neste momento, Senhor, está retornando para os Teus caminhos, pois não quer, naquele dia, entrar no terrível desespero de ouvir da parte do Senhor que o seu nome não consta no livro dos salvos. Pai, receba esta vida agora que está tomando essa decisão, arrependendo-se dos seus pecados e Te aceitando como único Salvador. Perdoa, liberta, transforma, Senhor, e escreva o nome dela lá naquele glorioso livro, o livro da vida. É o que eu lhe peço, meu Salvador, em o nome de Jesus. Amém. Muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Muito bem, meus amados irmãos, isso breve vai acontecer. Estamos esperando a qualquer momento o soar da trombeta. Estejamos prontos. Jesus voltará. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, eu agradeço a você, agradeço o amado ouvinte pela companhia de mais um dia. Estamos chegando ao final do nosso quadro e eu aguardo você amanhã para lermos o capítulo de número 3 aqui do livro de Esdras. Que Deus te conceda um dia de paz, de bênção e até amanhã. E você que fez a sua decisão por Cristo, fique firme, vá para a casa de Deus, vai servir ao Senhor e aguardar o dia da volta de Jesus. Deus abençoe você, em nome do Senhor. Se alegravam, eles também foi-se embora.